quando ele fez diversas coisas, ele estava preparando os 12, porque ele mesmo diz na palavra, né, que nós faria obras maiores do que a que ele fez, do que a que ele deixou. Mas aí teve alguns que foi corrompendo o coração pelo caminho, pela beira do caminho. Foi corrompendo o coração devido às batalhas, devido às lutas. Como trazer para o dia de hoje, missionário? O obreiro, o pastor, o bispo, o pregador, o levita, se ele não se cuidar, se ele não se aproximar de Deus, se ele não rever as primeiras obras, vai chegar um tempo que ele vai desanimar e vai desistir da caminhada. Vai chegar um tempo que o obreiro ele vai desistir, vai chegar um tempo que pastor vai desistir, pregador, levita vai desistir. Porque a caminhada missionária ela é árda e duradoura. Ela é árda e firme. Se você não tiver afirmado em Cristo, porque a verdade é essa, missionários Antônio, você não sabe a hora que a bênção vai vir, você não sabe o dia que a bênção vai chegar. É verdade. Você não sabe. Você não sabe quando é que vai chegar na vida de um doente a cura, um milagre. Mas você tem a certeza que o Deus que você serve vai operar um milagre. Amém. Você tem a certeza que o Deus que você serve, ele vai fazer coisas extraordinárias acontecer. Porque a vitória na nossa vida, missionário, não é naquilo que a gente vê, mas é naquilo que a gente crê e sente. E a gente consegue, na área espiritual, observar que Deus ele operou o milagre e a transformação através da palavra que foi dita e pregada. É verdade, pastor. E aqui meditando nesta mensagem, a escolha de Deus, a escolha de Jesus, sempre foi assertiva. O senhor ressaltou bem a decisão de Judas, que foi uma decisão errada e que olha as consequências, né? As consequências que as nossas escolhas podem nos conduzir. E algo assim, meditando, eu estava refletindo quando o senhor falava quantas pessoas, né, líderes, pastores, missionários, adoradores, que são levitas, eles têm desanimado no caminho. O cair, a Bíblia diz, é do homem e o levantar é de Deus. Mas se nós não estivermos ligados na videira e buscando sempre, o cristão ele só tem o que busca e ele só pode dar também o que tem. E muitas pessoas têm brincado com a palavra. E o tempo é muito escasso, o tempo é muito difícil. Temos visto aí tantas coisas acontecendo. A obra de Deus muitas das vezes tem sofrido tantos escândalos. E vidas têm sido minadas, ceifadas. Porque o diabo ele não brinca ser diabo. Nós precisamos estar sempre conectados, ligados, né, no trono da graça, pastor. Glória a Deus. E aí, concluindo que o missionário José Antônio acabou de falar, gente, o diabo ele não brinca de ser diabo. A própria Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para dar vida e vida em abundância. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Mas só que Deus ele não pode fazer escolha por mim e por você. É você que tem que fazer suas escolhas. Desde quando você levanta a mão, missionário, e aceita Jesus como seu Salvador, ali automaticamente começam os problemas. Começam as lutas, as perseguições, as dificuldades. E eu tenho uma coisa comigo, missionário, de uns anos para cá, eu tenho pensado dessa forma. A vida do homem é uma preparação para dizer onde é que vai e afirmar para onde vai a alma dele. Porque se você não se cuida, eu vou lhe dar um exemplo. Se você não se cuidou quando era novo, provavelmente você vai sofrer na velhice. Se você não buscou em Deus quando era novo, na velhice você vai sofrer um pouquinho mais. As lutas vão ser maiores, as dificuldades vão ser maiores, as perseguições vão ser maiores. Então, creio eu, missionário, desde quando a gente nasceu, é uma preparação para ver aonde é que a alma vai morar. E essa preparação, pastor, o Evangelho da Graça nunca foi um evangelho de regalia, de facilidade, como muitos têm pregado. Se a gente buscar bem, né, historicamente, a vida de Paulo, conhecer melhor a história de Paulo, aquele homem que depois daquela aparição no caminho de Damasco,
quando o próprio Cristo se revelou para ele, a sua glória, o seu poder, e converteu a Paulo, a gente entende que ali foi difícil, que o próprio Ananias, aquele que Deus usou para orar, ele não acreditou que Paulo estava convertido. Logo esse homem aí que nos persegue, mas a resposta de Deus foi, você vê do seu jeito, você vê assim, mas eu vejo como um vaso escolhido para mim. E eu li um texto hoje muito interessante, pastor, quando Paulo chegou em Jerusalém, Paulo ele não foi recebido pelos discípulos porque eles ficaram assustados. Esse homem é perseguidor, mas teve um homem que tão pouco é falado. Muito linda a história de Barnabé, aquele homem que a Bíblia vai dizer que ele abençoou financeiramente vida de pessoas, cuidou emocionalmente de pessoas, e lá na frente também cuidou de João Marcos, o homem que doou a sua vida em prol da obra, justamente um vaso usado por Deus para apresentar Paulo ao colegiado. E olha que Paulo, olha o que esse homem passou, o maior implantador de igreja, um homem que teve um ministério maravilhoso, abençoado, mas olha o que ele passou, não teve regalia, mas ele glorificava a Deus por tudo e louvava a Deus o tempo inteiro. Ele não imaginava que ia se converter um dia, e antes de ele se converter, ele pediu cartas a Damasco, Roma, e para cima dos evangelhos. E quando Deus se encontra com ele no caminho e diz: por que me persegues, né? E Deus fala ao coração de Ananias para ir numa rua chamada direita, que lá ia encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, e ali pôs as mãos sobre ele para que as escamas caíssem dos olhos, porque ele ficou cego 3 dias. Na verdade, ele ficou cego carnalmente, mas com a visão grande espiritualmente do que Deus ia fazer através da vida daquele homem. E através da vida dele, as igrejas foi plantada. Mas morreu pela própria lei que foi criada. De perseguidor, passou a ser perseguido, né? Mas por amor do Evangelho, por amor a Cristo, ele permaneceu firme até o fim. Aí eu quero deixar para você aí no ar, ao vivo, uma pergunta. Por que desistir? Por que largar tudo, abandonar Cristo? Por que retroceder? Ah, pastor, é as lutas, é as dificuldades. Luta maior ele passou. Eu e você não suportaria o que ele suportou. É isso que eu quero deixar bem claro para você. Eu e você não suportaria o que ele suportou. Você suportaria ser julgado sem causa alguma, sem pecado, sem ter cometido erro? Seria criticar. Seria dizer: não, eu não fiz. Ele não, ele se calou. Ele quis dizer que ele estava pronto para morrer e voltar ao 3º dia, missionário. Porque quando você está pronto para morar no céu, independente das lutas da perseguição, você sabe que Deus pode ressuscitar você dos mortos. Eu já ouvi de pessoas, pastor, dizer: mas é difícil ser cristão, renunciar ao mundo, renunciar às concupiscências da carne, deixar tudo aquilo que é bom, porque Jesus ele não vai te pedir nada além do que ele não tem feito. Olha só, quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Aí muitas pessoas acham difícil, tá difícil a luta, a caminhada. Peraí, mas o que Jesus fez por mim e por você foi fácil, foi pouco? Será que não foi difícil para ele também? Mas ele renunciou. Ele renunciou à sua glória, né? Abnegou de todo o seu poderio, de toda a sua glória e toda a sua majestade, e veio morrer por mim e por você. Então, é pouco aquilo que nós renunciamos, aquilo que nós passamos, né? A luta que muitas das vezes adentramos, ela vem para nos moldar, ela vem muitas das vezes porque o pastor foi muito feliz quando falou que muitas das vezes pessoas que Deus permite, né, que esteja ao nosso lado, se aproxime da gente, pessoas que a gente muitas das vezes nem fala a mesma língua, no sentido de ter uma relação boa de amizade, mas veja bem, mas há um propósito de Deus e nós não devemos desprezar o propósito de Deus. E louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, mas o que Jesus tem feito por mim e por você, eu e você não podemos pagar.